Bom dia mais uma vez, é um prazer estarmos aqui para mais um Sementes que Voam. Que o Espírito Santo possa falar poderosamente conosco aí nesses 12 minutos, 10, 12. O bispo dá uma tolerância até 15, né? Mas tá bom, tá ótimo. Torre de comando. Então vamos lá. Eu gostaria de, se vocês quiserem acompanhar no Smart ou na Bíblia, nós vamos ler alguns versículos. Gostaríamos de abrir a palavra de Deus primeiro em Marcos 14, 29, 30 e 31, que está escrito assim, Evangelho de Marcos 14, 30, 29, 30 e 31 diz: Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais, dizendo a Jesus. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. O 31. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Pois bem, Pedro nega Jesus, mas antes disso nós vamos até o livro de Atos, capítulo de número 12, versículos 3 a 12. Olha onde nós iremos chegar aqui, na bênção e na unção, até ligado muito com algumas perguntas que vieram essa palavra. Vamos lá então, Atos 12, diz assim, versículo de número 1. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, irmão de João, por execução a fio de espada. Versículo 3. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas com 4 soldados cada uma. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Versículo 5 diz: Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, com algemas presas às 2 correntes. E as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou ao lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a sua roupa e calça sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro o seguiu, mesmo sem saber o que estava acontecendo por meio do anjo, era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo sem qualquer sombra de dúvida que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam ali orando. Que interessante, né? Herodes havia matado Tiago, irmão de João, prendeu a Pedro, certamente iria fazer o mesmo, aquele julgamento, né, que nós sabemos como termina. Mas no versículo 5, gostaria de dar uma ênfase especial. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava fervorosamente. A autoridade que Jesus deu à igreja, nós orarmos fervorosamente, a igreja estar sempre em oração para que Deus possa mover o sobrenatural. O anjo livrou, falou com ele, tocou nele, veste a roupa e assim vai. E Pedro achava que era uma visão, até um sonho, né? Uma coisa impressionante. Imagina ele naquele local, uma luz invadir aquele local, as algemas caírem, os sentinelas atônitos, sem nenhuma atitude, saírem dali como se nada tivesse acontecido. O portão se abriu pelo mover de Deus. Imagina que Pedro viveu nesse dia. A verdade é que as correntes não seguram a quem Deus quer libertar.
O homem que negou o Senhor Jesus, agora certamente era uma fortaleza de fé, Pedro, né? Porque vivendo aquilo, aquele momento, a sua fé foi uma coisa extraordinária, vivendo um sobrenatural de Deus, um livramento e um livramento de morte naquele momento. A porta que dá para a cidade se abriu sozinha, era o mover do Senhor Deus. Tudo isso é possível? Sim, é possível, porque nós somos movidos pelo amor e pela fé. Quando nós temos fé, Deus age no sobrenatural. Agora, Pedro negou ao Senhor Jesus por 3 vezes. E nós também temos negado de muitas maneiras. Como assim nós temos negado a Cristo? Sim, quando nós odiamos. Porque Jesus disse, amai ao próximo. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo número 12. O mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Nós negamos ao Senhor Jesus Cristo quando nós murmuramos. Murmuração. A murmuração é o carro-chefe da derrota da humanidade. Murmuração é derrota certa. 1 Coríntios 10:10 fala: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Imagine aquele povo que Deus libertou do Egito, 2 milhões de pessoas, quantos entraram e conheceram a terra prometida? Aquele povo ficou girando em círculo no deserto por 40 anos, exatamente porque era um povo rebelde, um povo murmurador, diz a palavra. Eles reclamavam de todas as coisas, cobravam Moisés, e esse povo não entrou, não conheceu de fato a terra prometida. Quando nós julgamos, lá em Mateus 12:36 diz: por isso vos afirmo que de toda a palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar contas no dia do juízo. O julgamento é uma coisa que se faz, a Bíblia é escrita para cristão, para quem lê a palavra e a pratica. Então, isso é para nós que conhecemos a palavra, temos buscado. É claro que nós não somos perfeitos, nós caminhamos para a perfeição. É um longo caminho após a salvação, eu sei disso, nós sabemos disso. O Senhor, mais que todos nós, sabe muito bem disso. Mas o tal do julgamento, murmuração, são coisas que realmente entristecem o coração de Deus e faz com que nós comecemos a dar passos para trás, ao invés de andarmos para frente. Nós entristecemos a Deus, o Espírito Santo de Deus, quando nós agimos dessa forma. Quando nós somos indiferentes. Ser indiferente, nós podemos afastar uma pessoa que está vindo para o Senhor com a nossa indiferença, com a nossa falta de compaixão, de carinho. Nós vemos uma pessoa necessitando de algo nesses dias frios, em uma calçada, apenas com um cobertorzinho fino, temperatura baixíssima. Nós, com o vidro do carro fechado, passamos, sequer paramos, ou para fazer alguma coisa, ajudar de alguma forma, dar uma comida, dar uma blusa, falar, orar, alguma coisa o cristão tem que fazer. Nós precisamos viver o Evangelho, e muitas vezes fazemos de conta que não vemos, o vidro do carro fechado, você numa temperatura, nós numa temperatura agradável, passamos como se nada estivesse acontecendo. Essa indiferença é uma coisa que está crescente nos nossos dias. O amor se esfria. Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor da maioria das pessoas esfriará. Esse é o amor que está frio. A indiferença está crescendo e aumentando nas pessoas assustadoramente. Não se preocupa. Primeiro lugar eu, segundo lugar eu, terceiro lugar eu. As pessoas que estão ao redor. Essa pandemia aí que veio, nós estamos vivendo a pandemia, está muito difícil, as coisas ainda estão muito difíceis, mas nós vemos a indiferença clara e notória. Muitos têm mais, não abençoam. Muitos aprenderam a abençoar, sim, também é verdade, mas essa indiferença é crescente. Numa fila você vê indiferença, uma fila do supermercado, as pessoas levando vantagem, vamos abençoar. Olha, está numa fila do supermercado e pessoa mais idosa, às vezes atrás, e a indiferença é isso.
Nós temos que nos preocupar com o próximo. As pessoas estão esquecendo, o amor está se esfriando de uma forma assustadora. Esses dias teve uma cena, uma pessoa havia acabado de falecer num local coberto, as pessoas tomando café próximas, como se nada tivesse acontecendo. O valor da vida está completamente diferente do que Deus prega, do que Deus nos ensina, a importância de uma vida. Quando nós desistimos de alguém, às vezes nós oramos por uma pessoa durante um longo tempo, oração, nós abençoamos, nós oramos, de repente a gente fala assim, olha, não adianta, isso daí não tem jeito sim, porque a obra do Espírito Santo não é nossa. A nossa parte é orar, é abençoar, é estender as mãos, é usar de compaixão. Não desista de ninguém. As pessoas desistem no meio do caminho. É mesmo que falar, não desistas dos seus sonhos. As pessoas estão desistindo dos sonhos, porque acham impossível conquistar aquilo com que têm sonhado. Façamos a nossa parte, que é o possível. O impossível, o Senhor fará. Quantas pessoas desistem de pessoas porque tem um problema ou outro? E assim caminha a humanidade. A desistência é uma coisa, quando nós desistimos, nós estamos negando a Cristo, porque não é isso que diz o Evangelho, não é isso que Jesus pregou, não é isso que Ele quer que nós possamos agir dessa forma errônea, porque Jesus nos resgatou a todas, Jesus não desistiu de ninguém. Quando Ele pagou aquele preço na cruz, Ele estava resgatando a todos nós. Ele não falou, aquele que rouba, aquele que tem vício, aquele não sei o que, esse não faz parte. Eu vim aqui para os bons, eu vou morrer pelos bons. Não, todos somos pecadores, todos nós erramos. Por isso que Ele morreu, para nos livrar da morte eterna. E hoje nós temos a certeza da vida eterna. Jamais desista. Continue orando, continue abençoando, continue ligando, continue passando WhatsApp, continue conversando, porque o momento que você menos esperar, essa pessoa irá surpreender, porque Deus irá te surpreender. Deus irá honrar a sua insistência e o seu amor. Nós negamos ao Senhor Jesus quando nós mentimos, porque a mentira destrói o que Deus quer fazer. Mentira branca, azul, amarela, não existe. Mentira é mentira. O cristão não pode, não deve mentir. A única coisa que o diabo inventou foi a mentira. Ele é o pai da mentira, mas nós não. Nós temos que agir na verdade, na luz de Cristo. Assumirmos a consequência se for o caso, mas jamais minta, porque quando nós mentimos, Deus não realiza. Principalmente, para encerrar essa parte, quando nós não perdoamos, porque pela graça e misericórdia de Deus nós somos perdoados, mas nós muitas vezes relutamos em perdoar. O perdão não passa pelo sentimento. Ore perdoando a pessoa, quem quer que seja, para você ser liberto e essa pessoa também. E o trabalho difícil é do Espírito Santo, porque console os corações e as coisas vão se acertando. Vamos viver a palavra, vamos viver o Evangelho. Não é tempo de ser morno, é tempo de se posicionar em Cristo para conquistarmos aquilo que o Senhor tem para nós. É tempo de posicionamento em Jesus. Pedro recebeu a cura, porque a alma de Pedro estava dilacerada e machucada quando ele negou a Cristo depois disso. Mas olha como Jesus curou Pedro. Em João, Evangelho de João 21, 15 a 17, eu não vou ler, mas vou apenas comentar. Jesus pergunta a Pedro, tu me amas, Pedro? 3 vezes, nos 3 versículos, ele fala, sim, te amo. Tu me amas mesmo, Pedro? Senhor, claro que te amo. Amo sim, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Jesus repete 3 vezes. Naquele momento, a alma de Pedro foi curada, porque ela estava machucada, dilacerada. Deus não abandonou Pedro, porque Pedro negou Jesus. Nem nos abandona, jamais nos abandonará. Mas para Pedro aquilo foi um refrigério. Falou, olha, o Senhor está entregando a igreja, cuida, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava contando com ele. Aquele momento, ele foi curado. E nós somos perdoados também. Como eu disse e vou repetir, nós não somos perfeitos, nós caminhamos para a perfeição. O céu tem que estar em nós para que nós possamos ir para o céu. Como? Buscando desenvolver e viver o que está escrito em Gálatas 5, 22, 23, que é o fruto do Espírito, que é o amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, etc., que está escrito em Gálatas. Contra essas virtudes não há lei. Então,
Que nós possamos nos dias de hoje, porque vivemos os dias de hoje, usar desse amor, dessa alegria, levar paz às pessoas, buscarmos viver em paz com todos. As pessoas estão aí dizendo, falando, maldizendo as pessoas, falando uns dos outros, atrapalhando muitas vezes. Nós precisamos estar cientes de uma coisa: Deus é amor, mas Deus é justo. Então tudo que nós fazemos tem uma consequência. Nós vamos ter que administrar essa consequência. Então é melhor agradar ao coração de Deus, vivemos em paz, com alegria, usar essa compaixão, essa bondade, essa mansidão, esse domínio próprio, mesmo errando algumas vezes, claro, mas nós pedimos perdão, o Senhor fala, continua, você está melhorando, você está crescendo, você saiu de barro e já está chegando a vaso para ser usado por Deus. Então não desista, não desanime, vamos buscar viver aquilo, viver desse evangelho vivo, esse evangelho verdadeiro, a palavra de Deus é viva. O cristão tem que ser sua própria candeia, e o azeite que mantém ela acesa é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser a candeia, a luz, e quem nos mantém aceso é Jesus Cristo, o azeite. Amém. Que essas sementes que voam possam de fato ser vivas, essa palavra é viva, para que nós possamos fazer aquilo que agrada a Deus, para que nós possamos levar nosso testemunho às pessoas, para que nós possamos cumprir esse propósito, como foi dito aqui de manhã, para mais e mais pessoas também estarem conosco no glorioso dia da volta do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, bispo? Passou um pouquinho, né? Glória a Deus.